Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, episódio 52. Esse é um espaço criado para ampliar histórias reais, transformar olhares, despertar coragem que às vezes a gente esquece que tem. Eu sou a Cris Silva, psicóloga, mentora e estrategista de vendas, CEO da Ducris Exclusive, idealizadora de rodada de pitch com negócio que acontece mensalmente aqui em Marília. Em breve vai estar em outras cidades. Aguarde que nós vamos falar as cidades que a rodada de pitch vai estar para você poder fechar negócio, fechar parceria e aumentar a sua carteira de cliente. Aguarde que em breve nós iremos dizer quais as cidades que a rodada de pitch vai estar. Antes de iniciarmos aqui o nosso podcast, eu quero iniciar agradecendo especialmente aos nossos apoiadores, a Unimar EAD, Educação que Transforma a Trajetória, do Cris Exclusive, que há 23 anos ajuda a transformar, a melhorar o relacionamento das pessoas, dos casais, da conjugalidade, da lavanderia Lave Flex, que cuida da sua roupa e do meio ambiente com uma especialidade que chama-se Wet Clean. É aquela roupa que fica parecendo que saiu da loja. O Boticário Marília, beleza com propósito. O Dr. Ricardo Ortega, que há mais de 26 anos cuida do sorriso e ele é especialista em ortodontia. E a doutora Beatriz, ela que é especialista em orofacial. E aos nossos parceiros, porque sem eles nada disso seria possível, que é aqui a galera dos bastidores. O professor Henrique Neide Maia, que não está aqui presente, mas está presente aqui na minha mente, no meu coração. O nosso diretor técnico, Marcos César. O nosso assistente técnico, que é o Júlio Sinatora. Esses meninos deixam tudo organizado para que você tenha conteúdo aí com a boa imagem, com um bom som. Sem eles, nada disso seria possível. E você, eu quero agradecer, ó, o coraçãozinho aqui, batendo e pulsando, porque sem você, sem acreditar nesse projeto, nada disso seria possível. Nós estamos hoje nas maiores cidades da nossa região, nas maiores cidades do nosso país. E olha só, a gente fica feliz de saber que vocês assistem o episódio inteiro, porque o YouTube, ele fuxica pra gente que vocês assistem o episódio inteiro, que as pessoas que mais assistem são as mulheres, perdendo assim bem pouquinho para os homens, e a grande maioria é a partir de 35 anos até 65 anos. Gente, eu fico muito feliz porque vocês estão acompanhando e validando todo esse nosso trabalho. E hoje eu recebo aqui alguém muito especial, uma mulher que transformou a própria vivência, o próprio olhar humano e a própria sensibilidade em uma metodologia capaz de desenvolver autonomia, liberdade e o protagonismo para centenas de outras mulheres. A nossa convidada, ela é especialista em ressignificação do medo de dirigir, criadora de uma metodologia própria que une acolhimento, prática assistida e reconstrução emocional de volante. Ela entrega mais do que técnica. Ela entrega segurança internalizada, devolve voz, devolve coragem e devolve mobilidade. Ela é referência em Marília, especialmente em Marília, no treinamento humanizado para mulheres que desejam vencer insegurança, desbloquear traumas e conquistar sua independência no trânsito e na vida. Hoje nós vamos entender o que existe por trás da força, da paciência, da técnica, da escuta sensível e dos resultados que ela vem gerando. Vamos falar sobre medo, autonomia, limites, potência, humanização e também sobre a jornada de uma mulher que decidiu transformar a dor do outro em caminho. É uma honra, Graziele Rodrigues, de receber a Gra, conhecida como a Gra Instrutora.
prepare-se, porque esse episódio de hoje é surreal. Gra, muito, muito, muito. Eu que agradeço estar aqui. Viu? Obrigada Muito pelas palavras. Desde já estou agradecida e emocionada. Como você mesmo disse, eu venho transformando vidas com a minha paciência, com o meu olhar humano, entregando não só a técnica, mas entregando sorrisos e transformando o sonho em realidade. Nossa. Transformando medo em capacidade, porque hoje a mulher ela é capaz de muita coisa. Trabalha, estuda, educa, é pai, é mãe. Aí entra ali no meio do caminho uma coisinha que não é uma coisinha, é algo É um monstrinho, que limita, né? é um monstrinho chamado dirigir. Uhum. E quando essa mulher vai para a autoescola, tira a habilitação, e quando ela sai para a rua, que ela se depara com aquele trânsito caótico, que ela se depara com todo aquele cenário, que ela entende que ela aprendeu a passar no exame do Detran, Uau. aí ela fala, e agora? E agora? E agora você vai pegar o seu papelzinho, a sua canetinha, mas antes você vai lá, vai salvar esse podcast, você já vai mandar para todas as amigas, pra todas as mulheres, tia, avó, mãe, filha que já dirige, aliás, que não dirige, mas tá com a carta. Manda para todo mundo, para aquele grupo de amiga, de amigo, de vizinho, aquele grupo de briga também, que é da firma, né? Manda para todo mundo, salva o episódio e já sabe, né? Deixa já o sininho acionado, porque toda quarta-feira sai episódio novo. Eu não deixei ela falar, porque antes dela falar do que ela faz, eu quero entender primeiro, né? Porque você me viu lá no Instagram, Sim. e aí o que te fez você falar, eu quero ir pro seu podcast? O que te moveu você mandar aquela mensagem que eu fiquei muito feliz? Empodera aí. Isso. Então, esse ato de ser empoderada já me chamou ali a atenção. Então, toda mulher, a gente bate nessa tecla, que nós somos. Nós temos o poder nas nossas mãos. Uhum. Então, quando eu vi você no Instagram, eu falei, opa, peraí, isso me chama atenção. Isso daí vai mexer com a consciência de muitas mulheres que estão na caixinha, que estão fechadinha, que às vezes tem esse medo, mas fica com medo de expor, porque é taxativo. Uhum. Ah, mas você tem habilitação. Ou pega a chave e vai. Ah, mas eu não sei dirigir. Mas se você tirou habilitação, conclui-se que você sabe dirigir. E é tão pesado para a mulher escutar isso, né? E eu costumo dizer que aprende-se a pôr o óleo, falando de uma maneira simples de uma dona de casa. A gente aprende a pôr o óleo e o alho. Só que até você aprender a pôr o arroz, a dar aquele ponto, a colocar o sal e deixar o arroz na temperatura, naquela coisa gostosa de comer, até lá a mulher já desiste de cozinhar. Então, dirigir é isso. É um processo. É um processo. Maravilha. E eu costumo falar para elas assim, todas que passam por mim vêm de histórias marcantes e eu não só ensino, mas também aprendo. Uhum. Então, quando chega, fala, eu não sei dirigir. Muitas falam, eu tenho medo, eu tenho trauma. Por isso que antes de eu fazer o processo do dirigir, eu quero entender a história. Entendi. Porque todos nós temos uma história. Todo ser humano tem uma caixinha ali de história. Por isso eu quero saber qual a sua história. Porque você aqui, né? Eu vi que para você iniciar essa sua missão, você também teve alguns percalços. Como foi que a Gra decidiu, essa mulher decidiu e encontrou essa veia, esse eixo, esse nicho de atuação, né? Ou você crescer, porque todo mundo cresce e fala assim, o que você vai ser quando você é criança? O que você vai Sim. ser quando crescer? Aí você falou assim, eu quero ser instrutora para ajudar as mulheres a dirigir. Como foi, Gra? Conta pra gente. Nunca imaginei, até porque eu era uma pessoa muito sem paciência. É? Eu morei alguns anos na Europa. Aí, quando eu voltei, eu fui trabalhar em uma fábrica de confecção de roupa de bebê.
E havia uma amiga, e ela sempre insistia para eu ensiná-la a dirigir. E eu falava, eu não vou te ensinar a dirigir. Não, você tem que me ensinar porque você dirige muito bem. E um dia eu ensinei ela a dirigir. E ela foi em um determinado salão e ela espalhou para todo mundo que havia uma professora em Marília que ensinava a dirigir. Nossa, já te vendeu. Me vendeu. Aí eu recebi uma ligação. Ah, você que é instrutora que ensina a dirigir? Em um segundo, até eu processar aquilo, eu fiquei... sou eu. Mas aí eu não sabia nem como classificar o meu trabalho. Aí foi aí que eu comecei falei, não, pera, se existe Demanda. a demanda é porque precisa, né? Aí eu fui fazer o quê? Eu fui fazer curso de instrutora. Eu fui me especializar. Recentemente eu terminei a formação de terapeuta específico em amaxofobia, que é o medo em dirigir. Para tratar não só essa parte, essa deficiência na prática, mas tratar a deficiência que é o medo, entender. Porque o medo, ele vem, como você é psicóloga, ele existe, às vezes, da primeira infância. Então, tem coisas que eu tento resgatar lá no passado para entender o presente. Para fazer a ressignificação daqui para frente. E eu confesso que todas as vezes que eu tenho uma aluna em que ela chega até mim, que no primeiro dia, emocionante, ela chora, ela fala, eu não vou conseguir, e aí no final eu vejo ela por aí dirigindo, para mim é assim, não tem nem... é imensurável. Tá. E há quanto tempo, Gra, essa pessoa chegou para você e falou assim, precisa essa sua amiga, e você tomou isso como profissão? Porque é uma profissão, né? Hoje é uma profissão. Hoje é profissão. Desde 2016. Olha, 9 anos, então? 9 anos. Marília, às vezes eu vou até Adamantina, Pacaembu, Veracruz, Oriente, Pompeia. Então, eu peguei isso, eu falei, pera, se tem a procura é porque existe. E estudando sobre 80% da população, falando em números de mulheres, que tiram a habilitação, sofre com medo de dirigir. E eu não só trabalho com mulheres, mas eu também já tive alunos. E eles também têm essa deficiência. E aí pesa mais, porque o homem, ele tem o peso de que, se ele é homem, ele tem que saber dirigir. Então, aí já a metodologia já tem que ser diferente. Determinada situação, eu não posso ser chegando em determinado. Vamos num posto de gasolina. Eu não posso demonstrar que eu estou ensinando, porque o frentista já vai olhar com aquela cara de tipo, o cara tá... De julgamento. De julgamento. E o trânsito nosso hoje aqui em Marília, infelizmente, é caótico. Não é para amador. Exatamente. Em que momento você percebeu que o acolhimento seria tão importante quanto a técnica? Quando eu passei a ouvir, primeira aula, a ouvir e me interessar pelas histórias. A ouvir, por exemplo, na primeira ligação, eu fiquei viúva. O meu marido era que fazia tudo por mim. Ou uma história que me marcou muito de uma mãe que o filho estava prestes a ficar deficiente físico por um problema na coluna e ela precisava de dirigir porque era o único filho e ela falou, eu preciso de dirigir porque o meu filho não tem quem faça isso. E ela já era uma senhora de 64 anos. E foi aí que eu comecei a entender que o meu papel não era ensinar a engatar uma marcha, mas era a ouvir e ensinar primeiro esse olhar de amor a ela própria, né? Porque a gente precisa de ter essa empatia, essa doçura. E eu pego muito isso, mulheres esmiuçadas pela viuvez, pelo abandono, mulheres que são pais, que são mães, que são solos, que não têm rede de apoio, e fazer com que elas enxerguem o potencial. E aí a primeira história foi essa, que eu não me esqueço, que é a Cacilda. E a maior alegria foi quando ela disse assim, olha, eu cheguei até o médico com o meu filho.
Que bacana. Então, foi aí que eu entendi que o papel não era só, vamos aprender uma baliza, vamos aprender a pôr uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta. Não, vamos entender as histórias. Porque aí o quebra-cabeça vai fazendo bonitinho ali, sem deixar nenhuma vaguinha. E tudo que a gente vai fazendo eu falo que é fitoterápico, gota a gota. Tudo que a gente vai construindo vai se solidificando. Então, por isso que hoje eu recebo mensagem de aluna de 2018, 2017. Olha, oi, não esqueço de você. Porque, primeiro de tudo, teve essa conversa, esse olhar humanizado. Por isso que eu falo que o meu trabalho é humanizado. Maravilha. Você disse que você era uma pessoa impaciente. Como é que você mudou essa polaridade quando você começou a dar aula? Porque tem gente que não consegue mudar, mas como que você mediu, controlou, gerenciou essa emoção de empatia? Quando eu comecei a entender que o meu tempo fazia diferença na vida de outra pessoa. Então, eu comecei a entender que o meu tempo, a minha pessoa, tinha um peso na vida de outra pessoa. E as pessoas hoje olham pra mim e falam assim, nossa, você é tão calma. E quando eu tô estressada, o meu alívio é trabalhar, porque é onde eu desestresso. Então, eu comecei a enxergar. Eu falei assim, nossa, mas espera, eu não tenho paciência pra nada. A partir do momento em que eu comecei a ter essa visão de que eu fazia... eu mudava histórias, eu comecei a enxergar isso e mudar. Porque a paciência leva a gente a lugares em que a gente desconhece. Com o tempo, a gente vai amadurecendo isso. Eu fui amadurecendo dentro de mim, porque eu era muito impulsiva, impaciente. Era para ontem, era para já. E hoje, eu fui aprendi. E tanto que no trânsito, a gente tem que ter essa paciência total, né? Principalmente essa empatia que eu observo que não tem com as pessoas que têm essa dificuldade em dirigir. Perfeito. O Grazi, você tá falando assim, eu tô lembrando de várias histórias minhas, tá? Quando eu comecei a me dirigir, o meu marido, meu ex-marido, ele gritava tanto no meu ouvido, ele queria que naquele primeiro momento eu entrei. Porque é muito difícil para aquele primeiro momento, né? Você senta ali, aí você tem que pegar o volante. Depois a gente não faz mais os detalhes, mas trocar de marcha, pisar no freio, pegar o volante, olhar para os retrovisores. Mas ele gritava tanto que eu falei, você me deixou surda. Surda não, né? Sou nordestina, moca. Tava moca, né? Então, gente, mas assim, era terrível. E aí eu fiz autoescola, precisei, né, de ter aulas extras, né? Mas aí eu peguei um instrutor. E assim, eu vou falar por mim, né? Eu não tenho, eu já tive medo de dirigir, mas eu sou aquela pessoa, você faz, né? Insistente. Né? Então, assim, hoje eu tô eu e meus 2 filhos. Então, os meninos eram pequenos. Ai, você vai ver, eu tinha medo das curvas e da chuva, né? E aí, pra mim, era difícil. Mas eu vejo muitas mulheres que... E eu gostaria que você, antes de eu fazer as outras perguntas, eu gostaria que você centralizasse para ver o que você pode elucidar para essas mulheres que vai tirar carta e acha que um marido, um filho, um parente que vai ajudar ela para ela aprender a dirigir. O que você diz para essa mulher que está exatamente nesse... Ah, não, eu tirei minha carta, mas meu filho, meu marido vai me ajudar. O que você diz para ela? Bom, infelizmente eu vou quebrar essa ilusão de que eles não irão ajudar. Só irão atrapalhar, só irão traumatizar. Fala para elas ali. Primeiro, pela falta da paciência. Segundo, pela falta da imperícia, até porque eles podem pôr mais medo e colocar em risco, né? Porque eles não têm técnica de tirar de situação de risco. Exemplo, quando eu vou dar uma aula, eu não vou chegar, eu vou avaliar. Eu sou avaliativa. Naquele primeiro momento, eu vou ver coordenação, cognição. Eu vou observar como a pessoa pega no volante. Eu não vou levar a pessoa... Soltar ela.
Igual nas Jamais. bicicletas da vida? Tira da garagem. Erro. Misericórdia. Já começa por aí o erro. Vamos sair da garagem. A garagem é o erro que elas cometem. Que a grande maioria comete. Exatamente. Então, por isso que eu falo. E eles acham que é um besteirol. Aí você vai pagar aula? Pra quê? Dinheiro Isso. jogado fora. Não. Porque além dessa visão que eles irão traumatizar mais ainda, não vai ajudar, não vai ter tempo. A questão de que eles vão ajudar como eles dirigem, já é um fator que vai pôr mais medo. Não tem aquela paciência de explicar o porquê. A minha aula é bem fundamentada em conhecimento prático de funcionalidade de comando do painel. Eu vou ensinar como que abre um capô, o que é cada símbolo de meio giro de chave, calibragem de pneu, como que você vai dar aquela olhadinha naquele selinho, para que serve, que é a parte que verifica a validade do óleo. Então, as minhas aulas são bem aprofundadas em toda a questão do dirigir, que não é só de primeira, segunda, terceira, ré, ensinar a funcionalidade de todo o carro, porque muitas mulheres pensam, e os maridos falam isso, porque eu ouvi isso, viu, gente? Você acha que dirigir é só colocar gasolina e andar? E não é. Então, o meu papel, eu já abri capuz, dei uma de mecânica e o carro estava em estado de pegar fogo. E eu tive que falar. Faltando água, né? Faltando óleo, né? Carro que era só conectado na bateria, aquele fiozinho assim, e eu fui desconectando, eu falei, infelizmente, se a polícia parar numa blitz, seu carro vai preso, não tem condição, precisa de um mecânico. E, infelizmente, eu não sou mecânica, mas felizmente eu apareci na sua vida. Aí, o que elas temem? Ai, mas essa aula, eu falo, essa aula não vai ser cobrada de você, porque eu sou humana, é aquilo que eu bato na humanização. Eu tive uma aluna que na 4ª aula ela descobriu um câncer de mama. E aquilo remoeu muito o meu lado humano. E eu cheguei nela, depois desse processo, eu falei, olha, você não vai mais nem poder dirigir por hora. E você já vendeu o seu carro. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou devolver aquilo que você já me pagou. Vamos ficar só com as 4 aulas. O dia que você tiver a condição financeira novamente, o carro, a gente faz as aulas. E aquilo ela falou, cara, você não tem noção como isso está mudando a minha vida, porque eu tô numa situação difícil. Então, é olhar a mulher em si, não é só o meu lado financeiro, porque eu preciso do dinheiro, eu preciso, mas eu quero pôr no trânsito mulheres empoderadas. E por que as mulheres? Por que você pegou esse eixo, esse nicho de mulheres? Por ver, justamente, ouvir muito isso. Mulher no volante, perigo constante. O lugar na mulher é pilotar um fogão. E isso, aquilo, assim, pra mim, que eu me considero uma motorista melhor do que muito homem. Pra mim, aquilo me doía. Então, eu falei assim, eu vou já diretamente na dor. Vamos ser cirúrgica. Vou pegar o público feminino e vou mostrar para esse tipo de homem machista que a gente dirige melhor do que eles e de salto. Maravilha. Exatamente. Logo que eu comecei, né, a dirigir, eu vou sempre trazer eu como exemplo, porque eu acho que eu vou ser uma referência. Eu tirava a sandália e dirigia descalça. Aí um dia eu botei uma bendita de uma bota. Eu botei até o joelho. Um frio desgraçado. Eu falei, tu vai ter que andar com esse carro aí. E eu aprendi, né? Lógico que tudo não é fácil, principalmente bota, que às vezes ela quer pegar no banco, né? Sim. E assim fui. Quando você vê esse tipo de comentário, né? Além de você querer ajudar as mulheres, o que te traz isso com esse olhar machista? Mulher no trânsito é perigo constante. Algumas vezes eu já arrumei discussões, principalmente em rede social. Porque sempre tem uns que gostam de gracinhas. Mas eu confesso pra você que às vezes me desanima, porque eu tenho, assim, comigo, eu sugiro sempre, quando elas estão, pôr a plaquinha. Por quê?
quando você Que tá plaquinha, do que plaquinha você tá falando? recém-habilitada, paciência, aqueles adesivos que a Sim. gente vê por aí. Uhum. Alguns países desenvolvidos são identificados por letras. Tá. Por exemplo, o Japão é obrigatório 1 ano um recém-habilitado andar com essa identificação, a Espanha. Então, eu acredito assim, a pessoa não é vergonhoso aquilo. Até porque, se tá no trânsito, a pessoa acha que você é um motorista maravilhoso. E aquilo dá segurança. E às vezes eu vejo muitas mulheres com vergonha de usar aquilo justamente porque o olhar masculino vai condenar. E aí a minha resposta é, você vai... Eu tinha um canetão que eu escrevia antes, mas se chove apaga. Aí eu escrevia beijos de luz, fazia corações. Falava assim, não, você vai pôr e vai andar com isso. E recentemente até a Samara que tá ali entrou no posto e 2 rapazes começou a falar sobre a plaquinha. E eu falei, e se eu tivesse lá, eu ia lá tirar satisfação, porque isso daí é machismo. Porque você nasceu sabendo? Ninguém nasce sabendo. E todo mundo passa por esse processo. E os que não passam, tá mentindo. E os que não passam, bate o carro, rala a roda, fazem o DPVAT gritar, como diz por aí. Então, eu acredito assim, que o machismo não são todos. Porque quando tem a plaquinha, muitos passam e falam, parabéns, você tá indo bem, você vai conseguir. E falta isso até mesmo dos filhos e dos maridos. Consideração pelas parceiras, incentivar, motivar. Perfeito. Quando a mulher não, o motorista em si, vai lá, tira a carta e começa a dirigir, mas ele não tem experiência, tá? Ele já é um motorista apto? Na minha visão de ser uma instrutora que eu não me considero engessada, não é apto. Por quê? Hoje, para você tirar uma habilitação, é aquele examinho, arroz com feijão, passou naquela balizinha, fez um percursinho, toma lá, você está habilitado. Você só anda primeira e segunda, engata uma ré para fazer uma baliza. Mas e o dia a dia? E a noção de espaço? E a noção de... Rush, aquele momento de rush. Exatamente. Aí, uma rampa, noção de que se você engatar uma ré errada, o carro vai para frente. E uma noção de... Na rua não tem como você fazer uma baliza pontuando pontos em retrovisor. Você tem carros. Então, essa noção de que é ilusório. Tem os fora da curva? Tem. Tem os que saem dali e enfia a cara e sai dirigindo? Tem, lógico que tem. O meu filho é um desses. A mãe é instrutora, né? Mas dificilmente a pessoa sai dali totalmente preparada. Por exemplo, pegar uma BR. A pessoa tem que conhecer o carro, a potência do motor para poder fazer uma ultrapassagem. Por que acontece tantos acidentes com bis? Porque a bis ela é considerada uma motoneta e não uma moto. Aí a pessoa sai. Tudo tem uma questão. Até, não sei se você sabia, distribuição no carro de peso. Tem toda ali a ergonomia de distribuição de peso. O mais pesado para um lado, o mais leve para o outro. Então, as pessoas nunca sabem disso. E os CFCs, autoescola, não estou falando mal de autoescola, jamais. Porque tenho grandes amigos que são donos, inclusive meu tio é dono de autoescola, mas é muito robotizado o ensino. E falta informação. Falta informação, sai aprendendo nada. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque muita gente que diz, eu sou motorista, mas não tem habilidade, né? Pega a rodovia, sai, e quando a gente vê os acidentes acontecem, principalmente se as pessoas são recém-habilitadas, né? Acho que é um alerta aí. Fica um alerta, até porque eu costumo dizer que a gente tem um parâmetro que chama trimônio do trânsito. 99% dos acidentes é causa humana. 1% causa da natureza. Isso é estudado, não sou eu quem diz. Ou quem inventou. Então, se é causa humana, ou é falha de manutenção, ou é falta de conhecimento, ou é embriaguez, é celular, tudo que seja falha humana
que relaciona ao acidente. Uhum. E cada vez mais vidas vão se perdendo. E o trânsito é coisa séria. Sim. Por exemplo, eu vejo muita criança sem a cadeirinha, indevida. Tenho alunas que eu faço comprar cadeirinha. Uhum. Você está carregando seu bem mais precioso, essa cadeirinha está inadequada para a altura, para o peso. Um recém-nascido está na posição errada. Então, tudo isso, uma pessoa que comprou o carro, o sonho da vida dela, comprou o carro, uma mãe solo, tem a cadeirinha que ganhou da amiga, que já repassou de 3 filhos, ela não entende que aquela cadeirinha já não serve. Que é inadequada, né? Então, o meu papel é isso, é alertar. Então você vai alertar para essas mulheres que a gente vê alertar. um monte de gente com essas benditas que pegou das amigas emprestado que Não, nunca gente, devolveu, a cadeirinha das é parentes. importante. A cadeirinha salva vidas. Essa história de deixar a criança ali atrás, solta, brincando, fazendo o que quer, não dá. Recentemente, o ano passado, teve um acidente muito feio. Faleceu uma criança. A mãe distraiu. A criança estava fora da cadeirinha. Ah, e daqui ali. Os acidentes acontecem, é estudado isso. Daqui ali. Próximo de casa. Próximo de casa. Eu não vou pôr o cinto. Uhum. Próximo. Meu pai tomou uma multa. Ah, tô chegando em casa, soltou o cinto. Polícia. Aí veio chorar. Eu falei, você tá errado. Então, se tá ali, se o engenheiro construiu, por que você vai mudar? Uhum. Ah, mas na década de 80 ninguém usava. Mas o número de frota foi crescendo. Não dá para comparar. Aí tem também a questão dos pedestres. Inclusive, vou fazer um vídeo sobre isso. Gente, ó, falando de pedestre, meu Deus do céu, acho que eu vou causar polêmica. O pedestre, ele não pode esperar 20 segundos quando eu tenho o meu sinal aberto. Ele não pode esperar 20 segundos. Ele quer atravessar na faixa de pedestre, porque ele acha que ele é o dono da faixa de pedestre, mas ele esqueceu que o sinal tá verde pra mim. Gente, e não pra ele. Então, acho que pedestre também deveria ter multa. Porque atravessa... Eu tive tanta raiva antes de... sei lá, acho que sábado. Porque, assim, é 20 segundos. Aí, os outros sinal já tava fechado. Era 20 segundos. Eu olhei, era 19, na verdade, 19. Na hora que eu ia, a moça também foi. Atravessou. Aí, eu buzinei. Ela, a senhora é mais educada. Eu falei, sinal tá verde pra mim. Não, mas exatamente. No trânsito, o pedestre, ele atravessa falando no celular. É uma dica que eu dou já para elas. Tem alguns pontos cegos, né? Eu sempre mostro os pontos cegos em que o pedestre tá passando. Eu sempre falo, espera atravessar, principalmente idoso. O idoso não tem muito cuidado. Tem que ter cuidado, porque ele já não tem tanta agilidade, agilidade, mobilidade. Né? E se cai um papelzinho, ele vai voltar para pegar. Então, você espera. Criança, bairro principalmente, época de pipa. Fala, pipa, bola, criança, cachorro. Atenção. Então, tudo essas questões que a autoescola não te dá. Sobre ponto cego. Eu gosto muito de falar, antes de que eu quero fazer uma pergunta aqui, ponto cego, né? Eu sei que você não vai trazer uma técnica toda, mas a importância de olhar esses pontos cegos, que às vezes você não enxerga. Né, que é o motoqueiro, o quanto a gente tem que ficar atento a ter esse reflexo nos pontos cegos. O que você diz para essas pessoas, Gra? Retrovisor ajustado, sempre muito bem alinhado, em que você enxerga o fundo das suas maçãs. É difícil eu falar sobre isso quando, principalmente quem não dirige, visualizar isso. Sim, mas a gente tá falando para as que dirigem agora. As que dirigem. As que dirigem. Retrovisor do meio, vamos começar pelo meio. Sempre todo para-brisa, enxergando total lá atrás. Os lados, direito e esquerdo, enxergando finalzinho da lateral da porta, da maçaneta. Que porta? A porta do motorista ou a porta do de trás? Do da de porta trás, tá. dos passageiros. Tá. Ponto cego, porque o motorista de moto, ele vem, você tá nesse retrovisor, enxergou. A hora que ele some dessa visão de ponto cego, que ele entra, né, na traseira do carro, por exemplo, pro lado de dentro, você tem o retrovisor do meio, para você enxergar a cabeça dele. Sim. Às vezes a gente tá ali distraído, a gente só tá focado na frente. Sim. Mas que ponto que eu vou ficar olhando? Eu vou ficar toda hora virando o pescoço? Não. Por isso que eu ensino o quê? A tática de visão periférica, a visão do Pelé. Então, dirigir, eu vou aguçar isso, a visão periférica. Entendi. Entender o que é a visão periférica. Bacana. Isso é muito bom, viu, Grazi? Ter esse olhar, essa percepção.
Ô, Grazi, quando é que você consegue reconhecer, né, que muita gente fala que esse medo é frescura? Faz assim, né? Eu sou psicóloga, mas eu quero ouvir de você. Ah, esse medo é frescura, isso é só um bloqueio, só pegar o carro e descer numa ladeira, tal. Quando que você, enquanto instrutora, né, e já atua com ressignificação de quem tem medo de dirigir, quando que é medo e quando que é frescura? O que você diz para essa pessoa? Frescura nunca é frescura. Quando é medo, o medo, eu busco sempre a anamnese, né? Aí eu vou buscando história. Porque tem pessoas que têm um medo de dirigir que vem lá do passado, coisa que vivenciou lá atrás. Uhum. Recentemente eu tive uma aluna que ela dizia ter medo, mas ela não tinha medo. Chamado frescura, que é o marido que dizia que ela tinha frescura. Mas não era nem medo e nem frescura. Ela tinha falta de confiança nela e pouca informação. Então, a partir do momento que eu mostrei para ela que ela sabia fazer, ela fez 3 aulas. Uau. Aí ela saiu dirigindo. Uhum. E foi um momento assim, que ela falou assim, nossa, tantos anos eu acreditando no que ele falava. Uhum. Então, eu peguei ela pela mão e falei assim, você não tem medo e você não tem frescura. Você tem falta de conhecimento em você mesma, acreditar em você. Quando ela acreditou nela, liberou o passarinho. Que bacana. E o medo, ele é psicossomático, né? Ele dá sudorose, ele dá... algumas relatam que um dia antes não dorme, passa mal, boca seca. Então, vai somando ali. Relato que tem aluna minha que já teve vezes que eu tenho que falar, você vai ter que procurar tratamento porque você precisa de um acompanhamento psiquiátrico, porque você identifiquei outras coisas nela. Entendi. E agora, como eu me formei na questão da terapia, ela já quer fazer terapia. Ai, que bacana. Isso é ótimo. Tem pessoas que tira a CNH, mas nunca dirigiu. Tá lá com a carteira, né? Até acho engraçado, né? Abre lá a carteira, tem lá a carta de motorista, mas nunca dirigiu. O que você diz para esse ser humano que se diz que é motorista, mas nunca dirigiu, Gra? Eu costumo falar assim, pra vocês que têm o documento CNH só serve para apresentar na fila de algum evento, no banco. Só para dizer que tem, né? Pra dizer que tem. Cara, crachá. Só marcar aula. Vamos fazer aula. Vamos fazer a Porque essa pessoa não é motorista, ela só tem o nosso CNH. Ela só tem a CNH. Tirou por um sonho, né? Muitas sonham com a CNH. Uhum. Eu ouço muito assim, sabia, Gra? Eu sonho dirigindo. Eu sonho que eu estou dirigindo. Mas aí o medo bloqueia. Mas o medo do quê? O medo de bater o carro. O medo do que nem aconteceu e nem vai acontecer. Uhum. Só Se que tem aula com a Gra, não. Eu tive uma aluna que ela falou assim, quando ela começou, eu recebi uma carta do Detran. Eu falei, falando, me dando parabéns, porque eu nunca fui multada. Eu falei, você não dirigia, né? Até o momento. Aí eu encontrei com ela no mercado. Aí vem o marido, cheio de multa. Eu falei, não ensinei o errado. Uhum. Mas por que tem multa? Pé pesado. Eu falei, recebeu alguma carta do Detran? Nunca mais. Eu falei, então, né? Nunca mais. Nunca mais. Na tua visão, nesses 9 anos como instrutora, Gra, você acha que uma mulher dirigir um carro é luxo ou é necessidade? É necessidade. Por quê? Primeiro porque existem... Marília está ficando muito grande, né? Muitos bairros estão ficando bem afastados. Necessidade do trabalho, necessidade de levar a criança na escola, necessidade de vir para a faculdade. Faço muito esse percurso da Unimar com estacionar, ensinar. Necessidade do mercado, necessidade de um parente doente. Tem habilitação, não consegue sair da garagem. A parte do luxo também, porque a mulher gosta de ir no salão, gosta de ir no shopping. E o marido indo junto é chato, né? Eles não têm paciência. Uma técnica que eu uso sempre, que faz e dá certo.
quando elas estão dirigindo, eu falo, enraize em você aquele garotão que tirou a habilitação e quer se aparecer. Coloca um óculos, passa um batom, liga o som, abaixa o vidro e sai se achando, porque você merece. Ai, maravilha. Então, é uma técnica que para muitas funciona. Agora, as mais fechadinhas, fica com vergonha. Mas aos pouquinhos vão se soltando e vai dando certo. Anotou esse recado? Que não é luxo, não é só... É mais a necessidade da mulher ter autonomia, o direito dela ir e vir, do que o luxo. O luxo é só poder ir no salão e não ter exceção de saco do marido, nem filho, porque tem os homens que não tem paciência. Dá certo, não. Né? Ô, Gra, para essas pessoas que dirigem cidade pequena e vai para uma metrópole igual São Paulo, o que você diz para essa pessoa que às vezes só dirige na cidade, não quer dirigir na rodovia e tem que viajar para uma cidade grande? Que dica que você dá para essa mulher? É uma coisa que eu sempre falo. Alguns motoristas deveriam ir para São Paulo para aprender a dirigir, porque lá, embora seja uma grande cidade, mas flui. Tem os acidentes, os distraídos? Tem. Só que tem mais respeito do que... Porque aqui parece que tudo, por ser menor, tudo pode. Vamos dar o nosso jeitinho. Mas o que eu falo sempre? Calma, paciência. Não deu agora? Espera um pouquinho. Deixa o outro passar. Seja empático. Cordialidade. Não, cede a sua vez. E com calma tudo dá certo. Aprender a ser como eu, né? Ter paciência, né? A paciência leva a gente a lugares que a gente nem imagina. Perfeito, maravilha. Quem é a Gra sem ser a instrutora? Quando a Gra ela não está atuando como instrutora, quem é a Gra? Mãe de um rapaz de 18. Mãe de 3 cachorros. Mãe de cachorro. Mãe de pet. Mãe de pet porque tá na moda, né? Mãe de pet. Dona de casa, faz tudo, porque atualmente meu esposo mora em São Paulo e fica entre lá e cá. Minha mãe também mora fora do país, então eu fico nessa longura de todo mundo que eu amo, mas aprendi a conviver. Tá. Meu refúgio sempre em Deus, onde é que eu me encontro ali. Eu sou a pessoa que gosta de tirar o sarro das pessoas mais próximas, quando eu tenho intimidade. Não dá certo hoje, vai dar amanhã. Perfeito. Tudo no tempo de Deus. Maravilha. E assim sou eu. Ai, que bacana. E o que você faz para manter, né? Já que você está falando que você se transformou numa pessoa mais empática e com mais tolerância, como é que você faz para cuidar da sua saúde mental? Olha, a minha saúde mental é assim, quando eu tô em momentos em que eu tô vendo que eu tô perdendo muita a mão, eu peço ajuda a Deus. Porque tem dias em que eu falo, Senhor, me ajuda. Porque a gente cuidar de outras pessoas, a gente acaba absorvendo, né? Que a gente é uma esponja. Mas quando a gente começa a ter fé, a fé move montanhas. Então, eu sempre peço muita ajuda a Deus e eu tenho as minhas amigas. Alunas que viram amigas, né? Amiga, irmã, minha família. E eu tenho um hobby que é andar a cavalo. Uau! Então, quando e você anda a cavalo? Quando eu tô muito assim, eu falo, vamos andar pro sítio, passar um dia no campo. E aí é onde eu também abstrai dos problemas. Passei por algumas fases difíceis em 2022, que meu marido sofreu um AVC. E aí eu tive que ser o amparo, a fono, e da desgraça fazer graça. Então, essa é a Gra. No dia a dia. No dia a dia. O que eu sou aqui, sou lá fora. Não tem muito segredo. Que bacana, Gra. Gra, se você tivesse que, de repente, né? Você vai convidar alguém para tomar um café, né? Quem você convidaria se você tivesse a oportunidade hoje de convidar alguém para tomar um café com a Gra? Quem seria essa pessoa e por quê? Você fala pessoa... é tão
complicada essa pergunta. Porque ela abrange várias, assim, um leque bem amplo na minha cabeça, pelo menos, né? Se for falar nesse plano, hoje, é claro que é minha amiga Samara. Eu e minha amiga Samara. Mas você tá sempre com ela. Sempre com então ela. seria uma pessoa que você não vê há muito tempo. Ou até você não conhece a pessoa de proximidade. Hoje seria minha mãe, que tá longe. Tá longe, né? E eu vejo ela de 2 em 2 anos. Que você vai pra lá ou ela vem pra cá? Eu escolho que ela venha porque ela tem as irmãs. Então, é a minha mãe que faz falta. Entendi. Embora tenha tecnologia, de 5 em 5 minutos eu tá enchendo o saco dela, ligando, mas seria minha mãe. Maravilha. E se Deus chegasse assim pra você, Samara, minha filha, né? Você deposita em mim toda a sua confiança, toda a sua fé, e eu vou te dar o poder de transformar a vida de 8 bilhões de pessoas, né? De você mudar a vida de 8 bilhões de pessoas em 30 segundos, e essa mensagem vai chegar de várias formas. Qual seria a mensagem que você passaria para esses 8 bilhões de pessoas? Ai, meu Deus, agora você pegou, hein, Cris? Mas é assim, né? Agora você, Júlio, né? como diz o meu filho, me embigodou. Essa mensagem de que Deus é amor? Você que sabe. Você que diz. Agora, se eu tivesse 30 segundos para falar com 8 bilhões... 8 bilhões. Que Deus te deu o poder de transformar a vida de 8 bilhões de pessoas. Nossa. Eu acho que o amor transforma tudo, né? Então, eu acho que se ele me desse o poder de distribuir o amor para mudar essa maldade da humanidade, seria isso que eu faria. Perfeito. É quando a gente é mais humano. Sim. A gente emana o amor de fato. Sim. O amor, ele tem o poder de transformação. Então, você que assistiu até agora esse episódio, manda esse episódio da Gra, que desde o início ela emana esse amor pelo que ela faz, por esse legado que ela está deixando, para que você seja uma ponte para essa pessoa, que essa pessoa que você vai compartilhar esse episódio da Gra, que vá para esses 8 bilhões de pessoas aí, para pegar esse recado. Gra, eu quero te agradecer imensamente a oportunidade. Eu que agradeço. Curtiu? Amei. Passou o nervoso? Não, eu tava, assim, porque não tinha script, eu não sou muito boa em decorar nada, não. Não, aqui só eu que tenho fila. Mas aí eu só pego só pra olhar, porque eu também não consigo ficar lendo. Eu não sou boa nisso, não. Não manda eu ler decorado, não, que dá ruim. Não, decorar não, a gente só pega os pontos. Isso. Senão a gente se perde também, não, né? Eu não sou boa nisso, não. Curtiu, então? Nosso bate-papo. Posso voltar mais vezes? Vamos combinar quem não veio, quem nunca veio, ó, você aí, ó, amigo que tem seu negócio, quer fazer sua divulgação, vem. E dá vontade de ficar aqui até amanhã. Mas a Cris tem que descansar. Gra, como é que as pessoas fazem pra te encontrar? Ah, eu tô com problema, minha esposa ou eu mesma quero me permitir a ter essa autonomia. Como que as pessoas te encontram, Gra? Aqui, Gra, ó. Ah, é verdade. Nessa câmera. Nessa daqui. Fala com as pessoas Vocês aqui. podem me encontrar através das redes sociais, né? Pelo Instagram, que tá Gra Instrutora. Facebook, mesma coisa, Gra Instrutora. Ou pelo WhatsApp, que é o 14-997-14-3546. Mas jogou ali no Google, eu apareço ali logo de cara. Perco medo de dirigir, Gra Instrutora. Maravilha. No Google Meu Negócio, eu tenho lá mais de 65 comentários, avaliações, estrelas e tudo mais. Então, e tem algumas fãs minhas aí que me dá os diamantes, likes, né? os likes, de super fã. Eu adoro. Ah, filho. Que bom. Então, já pegou esse papel, anota tudo, para você depois procurar a Gra no Instagram, Gra Instrutora, para que você perca o medo de dirigir e você tenha essa autonomia.
Porque o medo não é fracassar. Você não é uma fracassada. É apenas uma situação que você pode resolver, né? Que é só você tendo informação, tendo conhecimento e tendo segurança. Para você perder o medo de dirigir, tem que ter esses 3 pilares, né? Exatamente. Tem esses 3 pilares que a Gra vai te ensinar. Mais uma vez, muito obrigada, Eu que agradeço. Gra, viu? De você estar aqui, desse valioso tempo com a gente. Eu tenho certeza que você vai ajudar muitas mulheres Eu que agradeço. que estão assistindo a gente. Os maridos, você não tem tempo para ensinar, não adianta ficar gritando. Não. Vai lá. Vai traumatizar. Vai traumatizar, chama a Gra que ela vai ajudar. Como ela já disse, ela tem em outras cidades aqui da nossa região. E se você é em outras cidades, você liga pra Gra, vocês combinam aí, que tudo combinado dá super certo, viu? Eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores, a Unimar EAD, a do Cris Exclusive, o Boticário Marília, a revista Mães e Filho, a doutora Bia Casari, o doutor Ricardo Ortega, esses apoiadores que fazem com que tudo isso aconteça, e a você que vem nos assistindo e nos acompanhando todos os novos episódios. Vocês estão assim emanando conhecimento para os 4 cantos do mundo. E eu quero agradecer também aos nossos parceiros aqui de bastidores, o professor Henrique Ned Maia, o Marco César, o Júlio Sinatora. Porque sem eles aqui, essa turma aqui, essa galera, isso aqui não acontece. Sentiu que o clima aqui é bom, né? E eu quero também, Gra, te presentear aqui, ó, com o presente da doutora Beatriz Casari, o Boticário Marília, tá? Aí compensou, hein? E aqui, ó, um presentinho da minha loja, um sabonetinho para deixar mais macia as suas mãos. Obrigada. Viu? Eu tenho certeza que isso aí você vai levar para você. Eu falo que isso aí é um abraço de amor, Obrigada. né? De amor próprio. Viu? Obrigada. Vamos brindar, Gra? Vamos, lógico. Vamos brindar. Há muitos aqui, que virão. Ó. Quem escuta o Empodera aí, Cris, é feliz. Até o próximo episódio. Corre lá e já assiste esse 52 aí, hein? Esperamos.